Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é mais um dia de estudo. Vamos começar aí com a nossa reflexão no Evangelho, né? Vamos fazer o Evangelho como é o nosso hábito de todas as tardes, antes do curso. Deveria ser um hábito para o dia a dia, né? Antes de qualquer momento importante, nós deveríamos sempre pegar o Evangelho ou qualquer outra leitura para harmonizarmos, né? Vamos lá. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos, que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. No sentido vulgar, agora a explicação, né? No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Essa reflexão aqui é muito interessante porque ele nos faz pensar sobre as nossas reais intenções, em contraposição aos nossos atos. Muitas vezes a nossa conduta é exemplar perante a sociedade, a pessoa ali veste aquela máscara, mas por dentro as energias que ela emana são as piores, né? Por quê? Porque ela ainda, né, se compraz no erro, mas evita ter uma atitude que seja em desconformidade com o que a sociedade entende por ser correto, para não cair no desprestígio. Mas o que conta de fato é a nossa energia, o que nós movimentamos por dentro. No final de tudo, só vai sobrar a nossa consciência, a nossa percepção do mundo, os nossos sentimentos. Então, na medida em que uma pessoa já não agride, já se tolhe para não praticar um erro, tudo bem, já está num primeiro passo. Mas o grande caminho, a grande caminhada, é na verdadeira mudança interna, não é? No verdadeiro agir de conformidade com o que é correto, simplesmente pela paz de espírito de estar fazendo o que é correto, e não em razão dos olhos dos outros que vão falar isso de mim, vão falar aquilo de mim. Se eu for fazer isso, o que vai acontecer, né? As pessoas vão falar que, poxa, logo o Daniel, a Tati ficam aí falando tanto sobre fazer o que é correto, e estão fazendo isso aqui, a pessoa fica se tolhindo. Tudo bem. Agora, o que vale é a sua real intenção. Quantas pessoas acabam não transgredindo tudo que podem, por exemplo, numa viagem? Não, viagem é para extravasar. Na viagem a gente faz porque nós nos permitimos, é um momento de escape, é uma válvula de escape. Na verdade, a pessoa está ali dando asas aos seus reais interesses, não é? Sem crítica, sem julgamento, também sem auto-julgamento punitivo, mas aquela autocrítica, o auto-julgamento para você conseguir, né, perceber isso, e é válido para todo mundo, né, gente? No final das contas, é só o que sobra, o nosso caráter, a nossa posição frente aos problemas, frente à sociedade, né, como é que a gente lida com isso. Bom, e eu acho que a reflexão era essa. Vamos fazer, quer comentar alguma coisa? Meus amigos, vamos para a prece inicial, então, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos Espíritos de luz que nos amparem nessa nossa conversa de hoje, nessa nossa aula, a todos nós, para que as nossas percepções estejam abertas à reflexão. Agradecemos a Joana,
Agradecemos aos nossos mentores que nos propiciaram esse caminho de luz que é a doutrina espírita. Agradecemos a Francisco, nobre alma, que tanto nos ensinou e muito ainda tem por nos ensinar. Que nós consigamos ser uma centelha do que esse espírito de luz foi durante a sua encarnação aqui na Terra. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Chegou alguém depois, né? Chegou o pessoal aí, vou passar aqui para vocês. Bom, a gente ainda está no primeiro capítulo, né? Que é o Apóstolo, a continuação da última aula, que é bem grande o capítulo. Vocês conseguiram comprar o livro? Chegou Não? já aí? Não chegou ainda, não? Chegou pouco. Chegou naquele dia, algumas pessoas compraram e acabou. E aí ela já pediu de novo. Que é bom conseguir o livro, porque a gente precisa aprofundar tanto na história. Se vocês tiverem alguma dúvida... Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Se tiver dúvida, vocês podem levantar alguma coisa que a gente não falou durante a... tô achando esquisito. Vê agora. Melhorou? Sei lá. Bom. Ih, ficou esquisito. Bom. Por que será que ficou assim? Saiu, né, daqui, será que... Não tem como mexer. Bom, vamos lá. Vou tentar. Não, acho que dá. Por que eu botei mediunidade? Éfeso. Porque foi para onde João, na última aula, a gente acabou naquela parte que ele vai embora, né, da ilha, né, e se esconde, né. Então, ele vai para Éfeso. Éfeso, ele é onde acontece várias situações de mediunidade com ele. João era um médium por excelência, né? Por toda a capacidade espiritual que ele tinha, por toda a consciência cósmica e toda a credibilidade que ele tinha no amor de Jesus, ele tinha uma mediunidade incrível. Eu foquei bem na mediunidade para que a gente possa entender a capacidade que nós todos temos dentro de nós quando a gente abre essa possibilidade, né? Porque nós todos somos médiuns, né? Todo mundo aqui já sabe disso, que nós todos temos a mediunidade, uns de forma mais ostensiva, outros de forma menor, mas que conforme a gente desenvolva, estude, trabalhe, ela pode crescer sim, ou às vezes ela até diminui, dependendo sempre da nossa necessidade. Então, se eu sou um espírito que tem uma necessidade imensa de trabalho, e aí eu começo a desenvolver, eu começo a frequentar a casa espírita, a estudar, isso vai aumentando. E se não, se isso é só um motivo de perturbação na minha vida, que é o caso da mediunidade em desequilíbrio, você vindo da casa espírita, ela para. E aí ajuda você a entrar no equilíbrio o estudo te leva à possibilidade de você controlar as suas emoções e as coisas que acontecem com você e acaba a perturbação. Isso aconteceu muito comigo quando eu fui para a casa espírita. Eu era muito ansiosa, ainda sou, mas eu era muito mais ansiosa, nervosa demais. As coisas me tiravam muito fácil do eixo. E eu não conseguia entender aquilo tudo. E foi quando falaram para mim que eu precisava doar ectoplasma. Porque aquilo era muito grande dentro de mim e eu precisava. E por que será que eu precisava? Porque eu me comprometi com isso. Então, nós temos compromissos. Quando a gente chega à casa espírita e a gente começa a estudar, é para que a gente possa aprender e ser um servidor, né? Porque o medianeiro, o médium, nada mais é que um trabalhador de Cristo. E João foi um dos maiores trabalhadores. Dizem que ele era vamos dizer assim, preferido, não sei se a gente pode falar isso, mas que Jesus dedicou e acreditou a ele, né? Não foi à toa que foi ele quem escreveu o Apocalipse, nós vamos falar sobre o Apocalipse. E aqui nessa parte, eu acho que eu vou botar no meu telefone para poder dar uma lida, porque ele fala assim, eu botei aqui, tá no livro isso. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Jesus e não nosso.
Foi Paulo quem falou isso na carta aos Coríntios. E isso ele está se referindo à mediunidade. Toda e qualquer situação que eles fizeram ali, porque eles fizeram milhões de curas, de auxílios, eles recuperaram as pessoas, eles fizeram atos que eram maravilhosos, né, na visão das pessoas naquela época. Eram coisas inacreditáveis. Então isso ele coloca aqui como, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Jesus e não nosso. Porque nós temos que nos ver como ainda pequenos, nós somos pequenos. E através de nós, a espiritualidade superior faz a cura. Nós somos só o vaso de barro, né, que ele coloca ali. Nesse sentido, porque a gente ainda tem muito a depurar dentro de nós, a gente ainda tem muito a estudar, ainda temos muito a crescer, para que a gente um dia possa vir pensar dessa forma. Mas isso ainda falta muita coisa. A cura de Pátios. Pátios, ele foi um rapaz que está aqui no livro, vocês quando comprarem vocês vão ver. Ele quando o João foi para Éfeso, ele se tornou ali um cara muito carismático. Ele não fazia cura, ele não fazia nada. Ele não fazia, como é que se fala assim? Ele não ia na rua, ele não ficava falando de Cristo, ele não fazia palestras, ele não fazia nada disso. Ele se calou. Mas se tornou uma pessoa muito querida, porque ele é sempre muito amoroso. E de uma determinada hora, tem uma família muito abastada, muito rica, que tem um filho que vem de Roma, e esse filho vem com a lepra. E a lepra, naquela época, era uma coisa assim, horrorosa, né? Até hoje, a gente sabe como é que é, uma doença triste. E naquela época, a pessoa era banida. Então, a família, quando recebeu, ela se esconde ele e sofre muito. E, numa determinada hora, João vai até a casa deles e a família conta para ele. Mas ninguém sabia que ele fazia nada. Eles não conheciam o apóstolo João. Ali, ele era só Francisco. Vocês lembram que ele virou Francisco? E aí, quando ele chegou lá, a mãe conta muito, assim, abalada, porque eram pessoas que eram muito abastadas, eles não estavam acostumados com problemas. E aquilo foi de uma coisa, assim, que ninguém esperava. E aí, João senta próximo ao rapaz e, através de Jesus, efetua a cura. Eu vou ler aqui como é que foi esse momento, que é bem interessante da gente ler. Os olhos do apóstolo brilharam qual duas chamas espirituais. Em sua lúcida mente, não se desenharam emoções de medo, da enfermidade ou da tristeza. O que acontece? Eu vou falando e vou parando para a gente poder entender. Quando a gente trabalha com a espiritualidade, eu estou totalmente, para eu estar totalmente conectada com a espiritualidade superior, eu tenho que estar em sintonia com eles. Eu só estarei em sintonia com esse tipo de espírito se eu estiver vibrando positivo. Se eu estiver vibrando, estiver com meus pensamentos oscilando, agora eu penso uma coisa boa, daqui a pouco eu penso uma coisa ruim, porque eu vou, não sei o quê, toda hora fugindo da minha mente, eu deixo entrar pensamentos ruins, pensamentos baixos, pensamentos pequenos, eu não consigo me conectar. Isso é física. Isso é física. A gente tem nos domínios da mediunidade do André Luiz, a gente tem no... Cadê o outro? Na verdade, eu vou falar aqui domínios da mediunidade e mecanismo da mediunidade, mas isso se fala em quase toda a obra. No Evangelho, no Livro dos Espíritos. A gente tem que estar sempre sintonizando para a gente poder receber a dádiva, para a gente poder se equilibrar com o superior, para que a gente possa ter um convívio harmônico com esses espíritos, a gente tem que estar vibrando não igual a eles, porque a gente ainda não consegue, mas na sintonia positiva para que a gente possa receber. E João já tinha isso com facilidade. O meio não afetou o seu ambiente íntimo, que é somente amor, porque ele estava no meio de muita dor. A mãe tinha muito medo, os pais estavam tristes, a família toda estava. Então, era fácil, quando você entra na casa de uma pessoa e está todo mundo triste, não é fácil a gente se conectar com aquela tristeza. E a gente sente dó, a gente se comove, muitas vezes a gente se compraz naquela dor ali da família toda. A gente não chega para ajudar, a gente chega para unir forças à dor. Então, é bom a gente pensar nisso, porque quando a gente coloca a nossa vibração sempre no alto, não importa a situação que seja, a gente começa a equilibrar isso, a gente vai se manter sempre ali. Se eu oscilo, mas isso é muito normal na fase que a gente está,
por isso a gente está aqui, para a gente tentar aprender, né, e mudar essa vibração, a gente consegue a ajuda da espiritualidade. Ele, como ele já compreendia completamente, que ele fala que é somente amor, ele só tinha amor. Então, na hora da cura, para ele se conectar com Jesus, com qualquer tipo de espírito superior, era muito fácil. Muito fácil. Para a gente ainda é difícil por essa falta de fé que nós temos. E a sintonia é pura afinidade. É pura afinidade. Aquela história, né, que se fala, que se bate tanto. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Que na verdade é o contrário. Diga-me quem és que eu te direi com quem andas. É a melhor forma de se analisar isso, né? Porque a partir do momento que eu conheço, ou que você conhece, o seu teor vibratório, você vai emitir uma determinada energia e você vai acabar se afinizando com outros espíritos que estão nessa mesma linha de sintonia. É claro que a gente consegue aumentar o nosso padrão vibracional a partir do momento que a gente busca o equilíbrio, como a Tati falou, a partir do momento que a gente entra em prece. Entrando em prece, automaticamente a gente sai de uma faixa vibracional de perturbação e entra numa outra. Ah, mas o meio ainda está conturbado, tudo bem. Mas o meio pode estar conturbado, desde que o seu íntimo, o seu interior não esteja. Se você conseguir se manter em prece, não interessa onde você esteja ou qual problema exterior esteja sendo projetado ali na sua vida, né? O que importa é a sua postura diante do problema. O mais feliz de todos, como nós vimos na aula passada, naquela questão toda da prisão de Francisco na ilha lá de Patos, era o quê? Quem era o mais feliz, o mais tranquilo? Quem era, na verdade, o agraciado ali? Era o prisioneiro, olha só. Na visão do mundo material, o prisioneiro, que era Francisco, era o mais livre de todos, não é? E os algozes eram os que ficavam mais ali se sentindo mal, ou se comprazendo com aquela situação. Esse ponto de vista é sensacional, é muito bacana, né, Tati? Eu acho que sim, abre margem para uma reflexão absurda. A gente consegue ao infinito com essa reflexão, né? E é muito importante, porque quando a gente começa a compreender isso, a gente está vivendo num mundo que a gente sabe que é de provas e expiações, né? O tempo todo a gente se depara com uma situação de desequilíbrio. A gente conhece pessoas que facilmente caem no desequilíbrio, nós, às vezes. E quando a gente começa a entender que eu posso mudar isso, que eu, através da minha luz, eu posso sintonizar com o alto e auxiliar uma situação, eu não vou passar mais pelo acidente ali na rua e vou ficar querendo olhar. Eu vou passar pelo acidente, vou fazer uma prece para a espiritualidade e ali socorrer aquele espírito, aquele irmão que está ali sofredor. Então, é importante, porque isso é uma chave para a nossa vida. Quando a gente começa a entender que nós podemos, sim, mudar toda a psicosfera à nossa volta, tanto para o bem quanto para o mal, porque se eu fico com raiva, com ódio, com inveja, que eu chego nas situações e me deparo com uma situação difícil e eu me foco naquela situação de raiva e num acidente, num trânsito, numa situação, eu pioro, porque eu não sei o que o outro tem e as minhas ondas mentais podem piorar 1000 vezes aquela situação ou mudar. Então, mas espera aí, eu vou mudar tudo? Um pouco vai. Pelo menos para você vai mudar. E nós somos capazes, sim, só nos falta fé. Tem a passagem que ele fala, né? Ó homens de pouca fé. E nós temos muito pouca fé. Por isso não fazemos cura, é difícil a gente acreditar que a gente pode mudar as coisas, mas a física quântica está aí para isso, para mostrar para a gente que a nossa mente ela é muito mais poderosa do que a gente pode imaginar. Tem livros assim maravilhosos, Mecanismos da Mediunidade, fala isso o tempo todo. Esses do Allan Kardec, para a gente ter uma ideia, Allan Kardec escreveu os livros em 54, né? Foi a partir de 1900. André Luiz. Falei Allan Kardec? Luiz, a partir dos anos 60, 50. Agora você pensa só. 20. E começou a se popularizar bem aqui no Brasil e no mundo depois dos anos 50, 60. Na parte do 50, acho que é isso. Mas ele começou, verdade, nos anos 20. Isso. Então, pensa só. Agora que a gente está estudando física quântica, e ele já fala de física quântica, se você for ler os livros dele, é exatamente isso. A mente é um potencial de atração. É através da mente que a gente faz as curas, a gente muda o nosso ambiente, a gente se reforma. Então, está na hora da gente parar de vítima na nossa vida, nos vermos como
criadores, porque nós somos criadores, Deus nos deu essa possibilidade, e através do estudo, do autoconhecimento de Joana, que ela traz isso o tempo todo, é que a gente vai fazer e vai criar esse potencial cada vez mais forte. Só uma questão, já que a gente está nessa linha, só mais um adendo aqui. Essa questão do pensamento é tão interessante, mas tão interessante, a gente não percebe isso fácil, né? Porque a gente não, nós estamos ainda muito ligados à matéria. O que a gente toca, o que a gente sente, o que a gente pega, vê, agrada aos olhos, aos sentidos e nos satisfaz. E a gente se guia pelo que a gente vê, e não necessariamente pelo que a gente não vê, que o ideal seria isso, né? Que nós nos guiássemos por coisas que são etéreas, importantes, muito mais importantes do que as palpáveis, como o amor, enfim. Tem uma passagem da obra de André Luiz, eu não me lembro agora exatamente qual foi a obra, que aconteceu o seguinte: estava acontecendo um enterro lá, um indivíduo desencarnou, e a família estava toda naquele local lá para, enfim, consolar a esposa. Aí a gente sabe que aparece aquele primo distante, ô, minha filha, minha amiga, não sei o quê, passa aquela mensagem, força, não sei o quê, da boca para fora, a questão lá do sepulcro e do vaso branco, da boca para fora, porque por dentro as pessoas não tinham o mínimo teor, o mínimo, um pingo que fosse de humanidade, de compaixão e de prece. Ninguém do enterro, tá? Mais de 15 pessoas, e ninguém no enterro conseguiu prestar um pouco de energia solidária para aquele espírito que estava desencarnando. E é um momento difícil, né? É mais difícil encarnar do que desencarnar. Mas desencarnar também é necessário. Você ter prece, você ter um apoio ali energético. E é claro que por meio de um sentimento de comunhão, de amor ali, aquela pessoa que está desencarnando e aos parentes que aqui ficam, você consegue. Para ter uma ideia, os mentores dele e de alguns que estavam ali também precisaram rondar o quarteirão para buscar alguma energia de boa qualidade que ajudasse naquele desencarne, que ajudasse na desencarnação, né? Desencarnação é um termo estranho, mas é esse termo, desencarnação, que ajudasse naquela desencarnação. E tinha um casal do outro lado do quarteirão, que estava parado no carro, mas estava em prece por algum motivo, e aí se fez um canal lá daquele casal para as energias ali, daquelas energias para o espírito que estava desencarnando, né? Para ajudar naquele momento complicado. Então você vê que às vezes a gente não para pensar o quanto nós podemos ajudar por pensamentos. É o que a Tati está falando, é que sintonia. Exatamente, quando a gente tem o conhecimento, isso que é interessante de estudar. Se a gente se vê como focos de luz, que nós estamos aqui para amparar e podemos fazer muito mais daquilo que a gente pode imaginar, nós, em todo e qualquer momento, nós vamos estar auxiliando. Porque era isso que João fazia. Ele, o tempo todo, ele auxiliava. Ele era sempre prestativo, uma pessoa sempre amorosa e sempre tentando auxiliar. E auxiliar não é só, vou te dar um dinheiro, vou fazer... É em prece. Um ser que se coloca em prece, ele está atraindo coisas muito boas. Então, se nós nos vermos como focos de luz, potenciais focos de luz, e que, numa situação dessa, de desencarne, eu vou lá, que não é um lugar fácil, né? Que tem muitos irmãos em desequilíbrio, não só aqueles ali que desencarnou naquele momento, que pode estar ali em desequilíbrio, como tantos outros que muitas vezes ficam nos cemitérios, nós sabemos, se vocês não sabem, muitos espíritos se comprazem nos cemitérios. Então, o cemitério não é um lugar de rir, brincar, não é que não é de rir e brincar, não é isso. Não é um lugar pesado, mas é um lugar de prece. É um lugar de vigiar e orai. É um lugar para a gente estar lá em prece, auxiliando. Não é um lugar que, vou lá dar um abraço, mas eu depois tenho que sair correndo. Nem vá. Faz uma prece da sua casa. Depois vai ver a pessoa. Se não está em sintonia de ajudar, nem vá. Porque não é um passeio. É um lugar para se auxiliar. Tem muitos irmãos sofredores que precisam realmente de auxílio. Então, quando a gente aprende a auxiliar, que é o caso, num acidente, numa briga, eu vejo a briga, eu quero ir lá ver a briga, não, faz uma prece. Pede para os espíritos bondosos irem ali ajudar aquele casal que está em conflito, que está numa coisa estranha que a gente não está conseguindo, né? A gente quer ouvir. Caramba, olha o que o cara está falando. Não é por aí, né? A gente pode sim fazer a diferença, só depende de nós. Não tem barreira de espaço-tempo, né? O cara pode estar na China, que se você fizer uma prece, a eficácia vai ser a mesma que se você estiver do lado dele. Isso é fantástico. Então ele falou, vamos lá. Pensou em Cristo fortemente. Passaram-se nos seus escaninhos de sua memória lembranças afáveis do Mestre, curando os enfermos,
dando vista aos cegos e levantando até os que se encontravam mortos. O que ele fez? Ele procurou, dentro dos pensamentos dele, situações que elevassem a mente dele. Ele se conectou, e ele sabia que ele podia se conectar lembrando de fatos que ele viu. E foi assim que ele conseguiu se conectar. E buscou a Deus de modo pelo qual seu coração indicava, pôs as mãos na cabeça de Pátios e, como por encanto, jorrou do alto uma luz. Poxa, aqui está cortado. Uma luz, policromia, era sua feição distinta, inundando o quarto de um perfume encantador e desconhecido na terra. No meio da súplica, notou que uma mão de luz sobrepôs-se à sua, na cabeça do rapaz, e uma voz que conhecia ser a do Cristo se fez ouvir claramente. Nada mais, o que ele fez? Ele se conectou de uma forma, ele sabia o caminho que ele tinha que fazer, percorrer para se conectar a esse ser de luz. Ele fez exatamente o que ele era? O médium. Ele estava curando? Quem estava curando na hora? Jesus. Ele só estava sendo medianeiro. O que é o passista? Medianeiro. Claro que tem alguns médiums que têm a possibilidade de cura. Tem possibilidade de curar? Tem sim. Nasce com isso. Que também é uma necessidade do espírito. Ele vem com essa tarefa de usar a mediunidade dele para cura, porque muito fez, às vezes, no passado, e agora ele precisa curar muito. Então tem muito isso. Mediunidade de efeitos físicos, já ouviram falar da mediunidade de efeitos físicos? É uma das mediunidades que mais faz o médium conseguir ter créditos, porque ela é extremamente difícil, muito difícil. O médium de efeitos físicos, ele doa ectoplasma para ser manipulado. Um ectoplasma é uma substância nem tão etéreo, assim, um pouco mais grosseira, né? Para ser manipulada pelos espíritos e, enfim, acabar modificando a matéria. Por exemplo, o indivíduo está com algum tumor. Com base no ectoplasma desse médium de efeitos físicos, se extrai o ectoplasma necessário junto com outros elementos também e se trabalha exatamente aquele ponto ali que é necessário. Por isso que em muitas cirurgias espirituais você tem um médium de efeitos físicos numa sala só doando ectoplasma com luz quase zero, e quando você tem inclusive a materialização de alguns espíritos, médicos, espíritos, hoje em dia não tem mais tanto, né? Era necessário, principalmente no início da divulgação da doutrina, porque nós precisamos ver, é aquela história, né? O que é palpável é real, e o que não é palpável não é, essa nossa eterna visão. Então, com base nesse ectoplasma, eles adquiriam forma. E eles sofriam muito também, né? Esses médios que estão ali trabalhando, estão tendo seu crédito também, mas estão trabalhando e, é claro, resgatando dívidas aí, sabe-se lá de quanto tempo. Que às vezes a gente resgata dívida, não da vida passada, da vida lá de trás. Cada momento que a gente tem uma prova na nossa vida, não quer dizer que foi agora que a gente fez. A gente vai resolver essas questões conforme a gente esteja preparado. Então, às vezes, em uma vida, a gente não vai resolver todas as nossas dificuldades, não é pendência, né? Porque dívida é uma coisa pesada, né? Aquela coisa assim que a gente precisa resolver, aquela marca que a gente deixou lá atrás e que a gente não soube ultrapassar, a gente vai ter que ultrapassar. Mas Deus é infinita bondade e Ele sabe exatamente a hora que a gente está preparado. Por isso a gente tem que acreditar. Quando aconteceu o desafio, uma doença, um filho, como eu falei da outra vez, qualquer situação que pareça ruim para a gente, nós somos capazes de passar. Nós temos essa força, nós temos todo. Tanto que o maior exemplo que foram os apóstolos. Gente, que espíritos foram esses que acreditaram em Cristo e viveram todas aquelas tribulações que a gente sabe que foi tumultuado. Eles davam a vida, né? Porque eles sabiam, eles acreditavam. Então, se a gente acredita e a gente sabe que aquela determinada coisa que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem e que a gente é capaz, é para o bem. É difícil ainda a gente ver, mas a gente tem que acreditar principalmente. Nós somos capazes de ultrapassar. Nós temos essa capacidade sim dentro de nós. Nós temos pouca fé em nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Porque a partir do momento que a gente faz esse clique na nossa mente, muda as coisas. Não deixam de vir os desafios. A Cris sempre fala isso. Não vão deixar de vir os desafios. Mas você vai encará-los de forma diferente. Você não vai ver como problema, você vai ver como desafio. É completamente diferente. O problema é uma coisa pesada, que não tem solução.
O desafio não, ele está te desafiando, ele está te questionando. Vambora? E aí, vai pular fora ou vai enfrentar? Que é isso que Deus trouxe para a gente, foi isso. Fazer com que nós nos depurássemos. Então, Jesus fala para ele, quero que sejas limpo desta tão temível enfermidade e não te esqueças de compreendê-la, para que não caias em novos infortúnios. Sê um caminho para que eu possa falar com João. O que ele fez? Você vê, né? Ele não só fez a cura, como ele falou com Pátios, porque ele tinha planos imensos para Pátios. Pátios ia ser um trabalhador muito constante para ele com João. E aí, ao mesmo tempo, ele ensina, porque Jesus é o tempo todo amor e orientação. Ele nos ensina o tempo todo. Ele está o tempo todo nos educando. Ele fala, não te esqueças de compreendê-la, para que não caias em novos infortúnios. Porque é muito fácil, depois que a gente está curado, dar as costas e continuar na bagunça. Ah, você não pode mais fumar. Pô, vai fazer mal para você. Aí você vai ter aquela gripe horrorosa, você fica mal. Nossa, nunca mais eu quero ver. Eu tenho uma amiga que ela fez uma carta no Facebook dando adeus ao cigarro. Nunca mais. Meu amigo fiel, acabei a relação. Acabou. Passou aquela crise horrorosa de asma que ela teve. Passou, ficou boa. Tá com o amigo dela inseparável. Porque a gente volta, cara. A gente esquece. A gente não quer mudar. A gente quer que as coisas sejam sempre boas. Mas do meu jeito. Eu quero comer o que eu quero fumar, beber, viver a vida em curtição. Carnaval o tempo todo. Pagar conta eu não quero ter que trabalhar para consertar, eu não quero abrir mão, e se eu tiver que abrir mão, eu sou um sofredor, eu sou vítima, porque eu perdi meu emprego. Não. Você perdeu o seu emprego para você ficar sem dinheiro, para você dar valor a outras coisas, para você começar a abrir a sua mente para outras coisas. Ah, os meus amigos não querem mais saber mais de mim. Porque, de repente, você está seguindo um outro caminho e o caminho deles já não te chama mais. E você acha que são eles que estão te abandonando, mas é você que está abandonando eles. Com atitudes diferentes, estou indo mais no centro espírita, estou procurando estudar mais e eu não tenho tanto tempo ocioso. Isso acontece muito. Então, Jesus, o tempo todo, ele nos ensina. Então, ele cura Pátios. Pátios fica curado. A família fica mega feliz. E a única coisa que João pede para a família quer dar tudo para ele. Mas ele era um espírito o quê? Superior, né? Não era que nem a gente, né? Pô, não, a gente dá casa, a gente dá... Nossa, imagina, uma família super rica que curaram um filho, o único filho dele, o filho mais velho, o filho que eles tinham sonhos. Aí João fala que não queria nada, a única coisa que ele queria era silêncio. Não queria que ninguém soubesse. Ele não queria que ninguém soubesse da cura. Ele era um cara humilde, simples, ele não vivia das luzes, né? Isso muito pelo contrário. As coisas aconteciam porque Deus queria, porque Jesus comandava ele ali, mas ele não vivia mostrando quem ele era e o que ele fazia. Isso é humildade, né? E é tão difícil a gente compreender. Aí eu botei aqui, Médiuns e Mediunidade, esse livro. Esse livro é fantástico. Quem quiser estudar mediunidade, tem alguém fazendo o livro dos médiuns, esse curso? Já fizeram? Alguém já fez o livro dos médiuns? É muito bom. Já leu Médiuns e Mediunidade? Muito bom, muito bom. É um livro simples, do Divaldo. Cadê ele? Esqueci. Ah, tá aqui. Esse aqui. Muito simples, fala sobre obsessão. Nós todos somos médiuns, então é importantíssimo nós estudarmos para que a gente possa estar preparado para situações que nos desequilibram. Porque a mediunidade, sem conhecimento, é desequilíbrio. Mediunidade sem estudo é desequilíbrio. E é desequilíbrio na vida, na hora de dormir, no trabalho, no relacionamento. Uma pessoa desequilibrada, ela não vive em paz. Ela acha que ela... Foi o que eu falei de mim. Eu tinha essa ansiedade, essa coisa assim que me sufocava. E aí você vai no médico, o médico diz, te dá um ansiolítico, vou te dar um negocinho, não sei o quê. E não é. É só uma mediunidade. Que muitas vezes, com o passe, somente o passe, já te equilibra, já te harmoniza e você já tem uma vida diferente. Eu tinha noites horrorosas. Eu tinha sonhos, vocês não têm noção. Era uma coisa assim absurda. Eu tinha muita mediunidade, a mediunidade era muito desequilibrada. Depois que comecei a dar passe, tudo, acabou. Vivi muito melhor.
a minha concentração, tudo melhorou. Então, façam o livro dos médios, eu acho que é só depois do livro dos espíritos. É muito importante estudar a mediunidade, porque ela faz parte da nossa vida. Eu não sou médium. Todos somos. Todos temos potencialidades dentro de nós. Nem que seja que aquele que eles falam médium tijolo. Não existe médium tijolo. Só porque eu não vejo, porque eu não escuto, por que eu tenho que ver? É a nossa vaidade, né? Porque se eu não vejo, não escuto, eu nunca vi nada. Não é pra você ver. Às vezes é melhor não ver. Chico falava que via cada coisa horrorosa. Iraci vai conversar com ela. De vez em quando ela vê umas coisas que... Então, deixa a gente sem ver. A gente não tem preparo ainda. Vamos indo aos poucos, mas sempre estudando, sempre estudando. Ele fala, a mediunidade funciona como um refletor das imagens da vida espiritual. Quanto melhores as condições do aparelho, tanto mais fiéis as impressões transmitidas. O oposto igualmente ocorre, proporcionando distorções e incorreções correspondentes. A fonte emissora projeta as vibrações com limpidez, que o médio capta, e conforme as suas capacidades moral, cultural e emocional. Traduz. Pensamento do comunicante é captado pelo médium através da lei da afinidade fluídica e passa por estágios diferentes. O que ele está falando aqui? Exatamente isso. Pensamento, ele fala... Quando ele bota aqui, suas capacidades moral, cultural e emocional, é que nós temos que nos elevar. Nós temos que procurar viver uma vida com mais qualidade. Menos loucura, mais serenidade. Joana fala o tempo todo, medita, sai do burburinho. João fala aqui o tempo todo, ele tem o último sermão dele, vocês têm que ler, antes dele desencarnar. Ele fala o tempo todo disso, cuide dos seus pensamentos, vamos prestar atenção nas nossas escolhas e nas escolhas de vida diárias. Eu gosto de ver filme de terror. Eu gosto de ficar vendo, sei lá o quê, gosto de ir no carnaval me acabo, que foi exatamente o que ele falou no Evangelho. Então, assim, já chegou a hora, a gente está aqui na Casa Espírita, a gente já está estudando, a gente já está querendo uma vida melhor, mas para que a gente faça essa vida melhor, nós temos que mudar. Tem uma questão interessante aqui, gente. Eu tenho esse livro que eu gosto muito. Ele lembra um pouco um outro livro do Robson Pinheiro, chamado Medicina da Alma. Não sei se vocês conhecem Medicina da Alma. Teve uma edição já de uns 5 anos para cá, que é de capa dura, grande, muito bonito, e não é só a capa que é bonita, não. O conteúdo também é muito interessante, extremamente interessante. E esse livro, parece que ele condensou ainda mais a ideia do Medicina da Alma, sem figuras, sem aquela alegoria toda que está na Medicina da Alma, e colocou aqui os principais pontos. É do espírito Joseph Gleber e pelo médium Robson Pinheiro. Joseph Gleber foi um físico, né? Não sei se vocês já ouviram falar da história do Joseph Gleber. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele acabou, enfim, destoando ali daquele sistema nazista, porque ele tinha sido contratado lá pelo governo nazista para poder desenvolver um projeto que ele não sabia bem qual era. Quando ele descobriu que era da bomba atômica nazista, ele começou a postergar, descobriram isso e a gente já imagina que o fim não foi muito bacana lá, pelo menos para a matéria dele, né? Porque o espírito evoluiu e ascendeu absurdamente, então ele se utiliza desse conhecimento que ele já tinha antes de encarnar como Joseph Gleber, das potencialidades energéticas, né? E foi com isso que ele acabou trabalhando aqui, quando o desencarne dele aconteceu, justamente porque ele estava se utilizando indevidamente, mas não por escolha. Olha como é interessante, ele não escolheu se utilizar indevidamente dessas potencialidades ali para fazer a tal da bomba nazista, mas estava sendo instrumento, né? Mas enfim, e ele traz esse livro muito interessante, uma alma bem elevada, que fala sobre energia, e quando ele fala sobre energia, o foco dele é a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Ele não fala, olha só que interessante, geralmente quando a gente fala de energia, eu não estou com uma energia muito boa, mas esse ambiente está pesado. A gente foca sempre no que está fora da gente, né? A gente não para perceber quais são as nossas potencialidades e o que nós podemos fazer enquanto espíritos imortais para poder gerar boas energias e, assim como Francisco, contagiar aquele ambiente com boas energias. Foi o caso do Chico, que ele entrou acho que no prostíbulo, né? E aí o pai queria que ele fosse conhecer as mulheres, né? No final estava todo mundo rezando.
Pois é. Todo mundo em prece. Por quê? Porque ele tinha aquela vibração de positivo imensa, né? O mais forte prevalece sobre o mais fraco. Quem era mais forte ali? As forças do Chico Xavier ou das pessoas ali que estavam naquele engano ali, Imagina né? só a energia da casa, como é que era? Baixa, né? Difícil. Que não tinha ali espiritualmente. Para ele não se afinar. E olha só que interessante, num determinado momento aqui ele fala o seguinte, ó, de maneira oposta, quanto mais afinadas com o elemento material, menos intensa se mostra seu valor. A seguir, relacionamos os 5 tipos de fontes naturais de abastecimento energético. Primeiro, alimentos sólidos e líquidos. Segundo, respiração pulmonar e celular orgânica. Energias provenientes do ecossistema, rios, mares, matas, raios solares, que são absorvidas por meio dos chakras ou órgãos energéticos. Sono, que promove a natural recuperação vital, e energia cósmica. Meus amigos, nada mais, nada menos do que ele trouxe aqui, através de uma forma até singela, né? Ele trouxe 5 pontos, mas uma chave para a gente compreender que o nosso equilíbrio emocional, energético emocional, está diretamente ligado às nossas ações, que também estão diretamente ligadas aos nossos pensamentos. A partir do momento que você tem um pensamento salutar, essas atitudes todas aqui, elas vêm em seguida. Se você tem um bom pensamento, se você está em afinidade com o seu mentor, é claro que você vai se alimentar bem. É óbvio que você vai conseguir desfrutar o que a natureza pode te trazer de melhor. Quem aqui não toma um banho de mar e não se sente bem depois? Ou passa por uma floresta, por uma mata qualquer, respira fundo e se sente muito melhor depois. Mas tudo isso porque você se colocou nesse lugar de receptor, não é? Essa comunicação energética parte de você. Porque se a sua mente, se a sua cabeça estiver em total desequilíbrio, você pode estar onde for. Numa casa espírita, você pode estar numa igreja, no meio do oceano, que vai ser mais complicado de você conseguir absorver positivamente essas energias. Uhum. Olha que interessante, vejam bem. Os espíritos e a nossa doutrina espírita nos traz uma outra visão. Eles não desqualificam esses rituais e esses hábitos, não desqualificam de forma alguma, mas eles têm uma outra visão. Qual é a visão e qual é o caminho que eles buscam fazer com que nós sigamos? Olha só, independentemente de qualquer elemento material, você por si só, com os seus pensamentos e com a manipulação de energia, o que a gente tem aqui na casa espírita já é o suficiente para você conseguir equilibrar os seus chakras e para você conseguir ter uma vida tranquila e equilibrada. Muito bem. Não há desqualificação nenhuma, só aponta um outro caminho. Por outro lado, temos consultas aí a materiais didáticos interessantes que a gente não pode desqualificar, trazendo que algumas propriedades de determinados elementos que se encontram na natureza em contato com o nosso corpo também ajudam a reequilibrar os chakras. A questão é a seguinte: até que ponto essa ajuda, e somente isso, só esse paliativo, vai ser mais válido do que uma reestruturação interna? Porque a pessoa que se reestrutura internamente, intimamente, equilibradamente, ela consegue tocar ali o seu dia a dia, ela talvez nem precise de elemento material nenhum, pelo menos emergencial, como é o caso de um banho de sal grosso, ou banho de alfazema, como alguns falam. Agora, de outra forma, a pessoa também que tem por esse hábito, se utilizar lá do banho de sal grosso, ou de qualquer outro tipo de ritual, que consegue equilibrar por força dos elementos naturais, e depois consegue também se manter equilibrado através dos bons pensamentos, e da manipulação da matéria através do seu próprio pensamento, também me parece que está no caminho certo. Porque você veja bem, na hora que você toma o banho de sal grosso, você bota fé. Você acredita que aquele banho de sal grosso vai tirar a energia negativa, vai te limpar, vai te deixar mais... O que você está fazendo? Sua mente. Naquele momento, você está botando ali, naquele ato, que seja um banho de alfazema, um banho de sal grosso. Minha mãe adora banho de tudo.
Minha mãe adora banho de doido, eu não tomo, ela fica assim, você tem que tomar, mas é a fé dela. E eu te garanto que faz muito bem para ela, porque ela bota uma fé, e a fé é o quê? É o que move. A fé move montanhas. Então, se eu boto fé, aquilo ali vai funcionar. Então, o sal grosso funciona assim, porque na hora que eu boto, se eu tomar o banho de sal grosso que minha mãe manda e eu não acredito, eu falo assim, vou estar jogando sal em cima de mim. Agora, se eu acredito... A maior comprovação da fé pela ciência, né? Você tem várias formas. Aí você tem aí um vídeo muito interessante que se chama O Poder das Águas. Depois deem uma olhada, por favor, no Facebook não, no YouTube. O Poder das Águas. Um japonês, ele fez um experimento. Eu acho que eu tenho, vou ver se eu trago. Por favor, é muito bacana. Yamamoto, tô com uma coisa assim, esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele, mas é um japonês muito bacana, muito inteligente fazer esse experimento. Isso, as moléculas da água, elas vão se transformando. São alteradas. Vamos trazer isso, vamos ver se a gente traz na próxima. Eu vou trazer. Tenho. E uma outra Quem coisa. somos nós? Você já viu esse filme? Por quê? Quem somos nós? Não. Tudo depois você vê. Muito interessante. Agora, uma outra coisa. Essa questão que a Tati falou da fé. É puramente isso. Tem um médico que eu conheço, ele é frequentador de uma outra casa espírita bem antiga e ele já tem um senhor de seus 80 e poucos anos de idade. E ele mas enfim, antes disso, falando, uma das maiores contribuições da ciência foi o placebo. O que é o placebo? Todo mundo aqui conhece o placebo, mas quem não conhece, você tem ali algumas pílulas de farinha entregues a algumas pessoas e outras realmente com aquela substância que vai alterar ali a saúde do sujeito. E o cara que está tomando não sabe se ele está tomando aquela pílula que é a boa ou é a farinha. Mas, pelo seu poder da mente em acreditar que está tomando remédio ou que pode estar tomando remédio, a sua mente acaba agindo no seu corpo e curando. Olha só que coisa interessante. E essa questão do sal grosso, esse médico que eu frequento, ele é um homeopata interessantíssimo, muito bacana, muito sábio. Ele presta suas consultas no centro espírita para quem não tem condições e se a pessoa puder, é claro que é o meio de vida dele, ele atende no consultório. Eu fui no consultório dele, conversando, batendo papo, ele bate papo mais de uma hora contigo, ele fica toda hora olhando para cima da tua cabeça, olha para trás, aí ele conversa com pessoas que estão com você ali e você não está sabendo, é tudo muito interessante. E ele falou o seguinte, olha só, a gente tem a mania de discriminar um ritual ou um outro ritual. O problema é o apego ao ritual, é você achar que é esse ritual que está fazendo a diferença para você. Agora, falou brincando para mim, né? Você pode... Num dia tal lá ele falou, se você não estiver se sentindo muito bem, pega um balde de água, você coloca o sal grosso, se isso vai te ajudar, eu acho interessante, não sei o quê. Agora, brincando, né? Se você falar por aí que eu te disse, eu vou falar que é mentira, hein? Aquele negócio, aquele hábito que a gente tem, olha, não, essa daqui é a nossa doutrina, é isso que a gente vai seguir. Eu acho que não criticando, não fazendo mal a ninguém, você não se vendo dependente daquela questão, daquele ritual. É porque tem pessoas que se tornam dependentes, né? Aí acha que é o sal que vai fazer a diferença, e não é, não tem o sal. E agora? Agora já era, estou sem sal. Sem sal, acabou. Esse daqui? Energia. Energia de Robson Pinheiro. Eu não sei nem se a capa é essa, que deve ter uns 6, 7 anos, mas deve ser. Eu vou ler aqui porque tem o Apocalipse, né? Senão a gente não vai ler Apocalipse. Médiuns curadores, só para a gente acabar essa parte. Irradia-se saudável a bioenergia do médium, ainda mais benéfica quando comandada pelos espíritos nobres, que conhecem as necessidades dos pacientes, atendendo os núcleos orgânicos em deficiência ou revitalizando os centros vitais, geradores da harmonia celular e psíquica. À medida que o intermediário desenvolve a capacidade de amar e de servir, que a gente estava falando, distribuindo o magnetismo curativo mais revigorado, este se sente porquanto ainda mais se dá aquele que mais se dá. Ai, poxa, porquanto mais se dá aquele que mais dá. Exatamente aquilo, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Conforme a recomendação de Jesus. A conduta sadia, que decorre de uma vida moral equilibrada, faculta mais poderoso intercâmbio de energias propiciadoras de saúde. Foi o que eu estava falando. Nós temos que cada dia mais olhar para nosso dia a dia, escolher um caminho, perceber as nossas escolhas, observar. Não estou falando que é ruim a gente se divertir, eu tomo uma cerveja, eu faço aquilo. Não é isso. A gente tem que ter o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio que é a chave de tudo. A vida moral equilibrada faculta mais poderoso intercâmbio de energias propiciadoras da saúde. Narram os Atos dos Apóstolos, é um livro, que as pessoas traziam os seus enfermos e os colocavam à borda dos caminhos por onde passariam Pedro e João, a fim de que sua sombra caindo sobre eles os curassem. O mau uso envenena as faculdades, que passam a campo deletério explorado pelas entidades viciosas e perversas. O mau uso da mediunidade.
nós sempre vamos estar atraindo aquilo que nós emanamos. Se eu mando vibrações negativas, eu atraio para mim espiritualidade com a faixa vibratória igual. Então, ao mesmo tempo, eu estou ouvindo, não sei, eu psicografei lá em casa. Gente, isso não existe, psicografar em casa, fazer coisas fora da casa espírita, porque para acontecer esse tipo de situação, você precisa de um amparo imenso da espiritualidade. Você vê que a casa espírita ela não para e tem regras. Por quê? Porque você precisa estar amparado. Então, a mediunidade é um fato sério, que necessita de estudo, necessita de qualificação, de preparo, de uma vida moral mais elevada, para que a gente não seja objeto na mão desses irmãos que ainda se comprazem na dor, no desequilíbrio. Sim, claro. Acontece, mas o interessante é quando você... É o que eu falei comigo. Eu tinha várias situações de mediunidade, eu não conseguia entender, eu perguntava para minha mãe, que minha mãe era tudo na vida. Ela não tem uma religião só. Minha mãe é católica, apostólica, judeu, espírita, tudo que você pode imaginar minha mãe era. Aí eu ia para ela, criança, falava, mãe, eu tô sentindo isso. Ela, você é médium? Nada. Ela não falava, ela não ia além do médium. Você é médium, que se dane você. Era isso que eu entendia. Então, eu, graças a Deus, consegui chegar à casa espírita, consegui estudar e me harmonizar. E o caminho que a espiritualidade vai trazer você para a casa espírita, muitas vezes é numa mediunidade completamente desequilibrada. Você recebendo mensagem, você vendo, tendo sonhos, muitas vezes assim. O importante é quando depois que a gente chega aqui, vamos embora. Está acontecendo, conhece alguém que está acontecendo isso? Indica, vai lá, vai estudar, porque isso é muito importante para a nossa paz. Sim, exatamente, até para você ter a possibilidade de se resguardar, porque a Iraci fala isso, que várias vezes vem espíritos querendo falar com ela, eu quero dar ela para ir. Agora não é o momento. Você ter essa possibilidade e controle é porque você está no controle. Quando você não tem o conhecimento, você é usado. Quando você tem o conhecimento, você controla a situação. E é isso que nós buscamos. Uma vida plena, uma vida de tranquilidade. Porque senão, imagina. Você consegue perceber o que é seu e o que não é seu. Com o estudo e com a prática, né, de uma boa ação. É claro que é um trabalho diário, constante. Mas você consegue perceber o que é seu e o que não é seu. Até sentimentos. Eu não estou muito bem hoje, mas espera aí. O que está acontecendo? Deixa eu fazer uma reflexão. Né? Será que isso é meu? Será que não é meu? Se é meu, por que eu estou assim? O estudo vai ajudar, ainda mais aqui na nossa casa. Nós temos cada curso aí maravilhoso com a Cris, com o Luiz Mário. Sim, trabalha essas questões todas. Espera aí, senão a gente não vai... só para fechar essa parte aqui da mediunidade. Médiuns, as almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Foi o que aconteceu muito com os apóstolos. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. A gente perde tempo. E tempo para a gente é muito valioso. Nós estamos na nossa encarnação. Essa encarnação é que a gente pode fazer a diferença. Nós estamos tendo a possibilidade de reencontro com vários irmãos que em vidas pretérias a gente se ligou. É a chance da gente renovar e vir numa vida mais positiva. Se a gente não souber escolher o caminho, a gente vai estar o quê? Estagnado. A gente vai estar o quê? A gente nunca para de caminhar para frente. Mas a gente pode andar muito mais. A escolha é nossa. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento e à elevação de si mesmos. Sempre o autodescobrimento, a busca de si mesmo. É muito mais fácil falar que o outro é problemático, o outro é isso, o outro... Olhe para você, o outro é só o outro vai seguir o caminho dele e vai achar a luz um dia. Eu sou o importante agora nesse momento. Sou eu que tenho que buscar a minha luz para que eu possa caminhar e me libertar.
Porque nós, se a gente for observar, nós caminhamos sozinhos. Deus criou cada um para que nós sejamos focos de luz e caminhemos sozinhos. Quando a gente bota a nossa mão na vida do outro, achando que o outro me sustenta, que o outro me traz felicidade, eu digo não para mim mesmo. Porque o caminho é solitário. É solitário. Em que sentido? A busca é minha, eu me depuro, eu caminho, eu me elevo. Ninguém vai me elevar, ninguém vai me depurar, ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Então, à medida que eu vejo que eu sou o importante, que eu tenho que me modificar, que ele fala que abandonar o homem velho é o quê? Somos nós, as nossas velhas tendências, as nossas velhas escolhas, as nossas velhas atitudes. Não cabe mais. Não cabe mais. Nós não estamos mais naquela situação de achar que a vida é uma brincadeira. Eu vim a passeio. Sinto muito. Não viemos a passeio. Viemos nos depurar. Para quê? Para que a gente viva em paz. Porque no Apocalipse ele fala, nós estamos caminhando para o terceiro milênio. O terceiro milênio é a regeneração. Muitos irmãos já não reencarnam mais aqui no nosso plano. Ai, que pânico, desespero. Não é isso. Mas já chegou a hora. Chegou a hora da gente parar de brincar. Da gente querer ser melhor. Da gente querer fazer a mudança. A gente está estudando Francisco para que ele seja um exemplo. Ele tem uma parte aqui que eu não sei nem se vai dar tempo. Que ele fala... que eu fiquei encantada com essa parte, que é a palavra... eu não sei se eu passo para lá. A palavra... Peraí, eu vou passar. Que eu amei isso que ele falou. Eu achei aquilo... Gente, onde que eu botei? Exatamente. Aonde? Nesse? Meu Deus. Aqui. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Nós estamos agora, a espiritualidade, a casa espírita, o tempo todo nas palestras a gente escuta, Joana foi buscar cada um de nós pelas mãos para a casa dela. O que Joana traz para a gente? Psicologia profunda. O que é psicologia profunda? Estudar nós mesmos. Francisco é só um exemplo, ele trouxe um exemplo arrebatador. Cabe a nós usar isso a nosso favor. Porque é muito legal ficar aqui lendo, que lindo, ficar a gente amando e achando Francisco fofo. E eu? Ele só veio me dar o exemplo. Ele só veio me dar o caminho, que é o que Jesus fez com eles. E aí, qual é a minha escolha? O que eu vou fazer na minha vida hoje para começar a fazer essa mudança de vibração, esse abandono do homem velho, que sempre quis fazer a vida do jeito dele, se pôr de vítima, botar a culpa no outro. É a nossa escolha. É só a nossa escolha. Isso aqui, olha só, estava bem aqui, né? Que coisa. Meu Deus. Olha, o Apocalipse, eu pouco estudava, não tinha estudado o Apocalipse. Eu fui estudar quando eu li o livro e achei que eu tinha pouco estudado. Quando eu fui ler o livro, aí fui ver que eu já tinha estudado várias coisas sobre o Apocalipse. Eu não estudei o Apocalipse na Bíblia, mas na doutrina espírita fala-se muito sobre isso. Essa revelação, o que é isso? O que Jesus quis dizer quando trouxe o final dos tempos? O que é o final dos tempos? É o que a gente está vivendo agora. O que é isso? O que é isso que ele está trazendo para a gente? Acabou a brincadeira. Não tem mais tempo para a gente ficar de perna para cima, que era o que eu estava falando agora. É a hora como é que ele fala? Da peneira, do joio, da separação do... É a hora. E aí? Qual é a minha escolha? O que eu vou fazer com isso? Vou ficar sentado esperando? Vou passar aqui, vou pegar... Não, gente. Já leram Exilados de Capela? Exilados de Capela é maravilhoso, é um livro muito legal, que é exatamente, eles estavam passando por um momento que a gente está passando agora, eles passaram. Um momento de transição. Transição planetária, também outro livro maravilhoso do Divaldo. O que ele faz aqui, em Exilados de Capela? A Capela estava deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser de regeneração. Os espíritos que não mais tinham sintonia com aquele planeta, não tinha mais. Gente, se não tem sintonia, é física. Física não tem discussão. Se você não está na mesma faixa vibratória, não tem jeito. Que é o pensamento, que é o que a gente estava conversando o tempo todo. Se eu não estou mais em sintonia, não tem como. Vários espíritos já não reencarnam mais aqui. No livro ele fala até do Hitler. Tem espíritos que não têm condição de reencarnar mais aqui.
Isso tudo... Hã? No exilado de Capela, o que acontece quem não reencarna aqui? Vai para mundos primitivos. Eles, o pessoal de Capela, que não reencarnou mais lá, adivinha para onde foi? Para cá. Eles, naquela época lá no Egito, eles vieram alavancar o nosso planeta. Veio muitos de Capela, eram os capelenses. E como eles sofreram? Porque você abandonar um mundo... Imagina agora a gente aqui com ar-condicionado, computador, telefone, carro para lá e para cá. É tudo assim que facilita a nossa vida, você ir para um lugar onde não tem nem luz. Você vai vir lá, no exilado de Capela ele bota. Eles vêm na era primata mesmo, lá atrás, para trazer a roda, para trazer o fogo, para trazer porque eles não estavam moralmente elevados, mas eles tinham, culturalmente, eles eram elevadíssimos. Então, eles vêm para cá para isso. E é o que vai acontecer no nosso planeta. Olha só que interessante. Como uma questão de escolha nossa. Você pensa, nossa, mas tudo de novo, né? Eles voltaram para o mundo primitivo que recém estava inaugurando ali, na verdade, uma era de provas e expiações. Eles deram início a essa nova era de provas e expiações. Mas olha só que interessante. Alguns espíritos não ficaram em Capela e vieram para a Terra. E uma parte desses espíritos não continuaram no planeta anterior, salvo engano, Sírios, a constelação de Cocheiro. Então, Sírios se tornou um mundo regenerado e eles caíram para Capela. Capela se tornou um mundo em regeneração e eles vieram para a Terra. E uma parcela desse pessoal vai também ser capotado, entre aspas, né, para esse novo planeta que já está aí. E muitas almas já estão sendo levadas para lá. Né? E tem muitos de Capela que conseguiram retornar para lá, mas sofreram muito. Você lendo o livro, é muito interessante. Ele fala das raças adâmicas, de todo o processo de evolução mesmo do nosso planeta e das eras dos crísticos, né, dos espíritos que vêm para cá com altos trabalhos para que alavanque essa situação da gente começar a crescer e a atingir essa fase que nós estamos, né? Que é de deixar esse mundo de provas e expiações. Mas olha só, deixar esse mundo de provas e expiações. Todos eles falam, está chegando o terceiro milênio. Nós estamos num período grande ainda de trabalho, de muita mudança. Então nós temos que começar, é o que ele falou, a gente falou isso na última aula, trabalhadores da última hora, então está na hora, arregaçar a manga, trabalhar o nosso interior, trabalhar em prol do outro, saber quais são as nossas escolhas, mudar, para que a gente possa evoluir, junto com o nosso planeta azul, né? Que vai ser muito bom a gente ver, que a gente acompanhou, ou a gente vai sofrer a escolha, também pode, porque Deus é só amor, né? Ele sabe que cada um tem seu momento. Nunca. Tanto que eles vêm para cá, eles passam um período aqui para alavancar, eles sentem... É muito interessante o livro, porque tem uma parte que ele fala que eles olhavam muito para o céu e sentiam uma saudade, que eles não sabiam de onde era essa saudade. Um vazio, sempre isso. E era o quê? A saudade do mundo deles, da família, porque vai deixar todo mundo. Então, não estou falando para a gente se desesperar, não é isso, mas é para a gente observar que Deus dá a possibilidade para a gente, dá o caminho. A escolha é sempre nossa. Pode ser que sim, pode ser que não. Boa parte, mas não tem uma regra matemática, um percentual assim. Agora, essa questão também é interessante, né, de uma virtude que não se perde, uma virtude adquirida não se perde. Nunca. Querem ver o exemplo? Com certeza nós temos algumas coisas que nós não conseguimos aí nem sequer ver, que nos faz mal. Por exemplo, eu não consigo, desde criança, chegar perto, mas perto de cigarro ou de fumaça de cigarro. Aquilo me dá um incômodo tão grande, mas tão grande, que eu tenho certeza que em alguma vida passada, eu provavelmente fui um fumante ostensivo ou qualquer coisa do tipo, e passei por aquela dor, por aquele sofrimento que hoje é natural, eu não penso nisso, né? Então foi provavelmente, pelo menos isso, né, alguma virtude que eu consegui. Então cada um de nós aqui tem as suas virtudes e ela não regride, você não regride, você só progride. Olha só, eu vou falar mais um pouco, mas olha só, estou há 3 aulas tentando botar uma música e eu vou botar hoje. Entendeu? Porque aqui é o salão e a gente tem a palestra, então tem que ser tipo quase agora. Vou ler só essa parte que eu acho. Peraí, deixa eu ver se tem mais uma aqui.
Tem bastante. Mas é bem... Eu não vou ler, eu vou falar exatamente o que a gente estava falando. Ele fala o tempo todo. O Apocalipse, Jesus, quando ele se uniu e ele quis trazer essa verdade, porque era para acordar, nos acordar. Lendo o livro, se vocês tiverem dúvidas, algum momento ali, alguma coisa despertou em vocês, tragam para a gente na próxima aula, a gente pode falar sobre isso. É importante que a gente traga e tenha dúvidas, a gente fale para que a gente possa trabalhar elas. São vários. Esse agora é dos exilados de Capela. Eu vou botar... mas esse aqui estava ruim. Os pequenos, que as luzes da vida espiritual ainda... Ele fala aqui, os que as luzes da vida espiritual ainda não se acenderam, esses passarão para a esquerda. Serão relegados a mundos inferiores, onde viverão imersos em provas mais duras. Todavia, a misericórdia, como sempre, os cobrirá, e como aconteceu aos capelinos em relação à terra, assim sucederá com os terrícolos, em relação às orbes menos felizes, onde transformar-se-ão em filhos de Deus, em anjos decaídos. Então, mesmo a gente, se esses irmãos que forem, né, que não conseguirem caminhar junto com o planeta, ainda assim vão estar no processo de evolução, porque Deus, ele está sempre... na verdade, a escolha é sempre nossa, o acelerar é nosso, ou o diminuir também é nosso, a gente também pode fazer mais devagar ou mais rápido, tudo é escolha nossa. Não vou falar do desencarne de João, a gente pode falar de repente na outra aula, ou se vocês lerem, é muito bonito. Eu vou botar a música agora para a gente poder harmonizar e entrar na palestra. Preste atenção na letra, ela é do tratamento, é uma música muito gostosa. E assim, é exatamente o nome da música é O Chamado. Então ele está chamando a gente. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. Podem cantar. Só disse: confie em mim, então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos
Então esse é o chamado, né? Cabe só a nós escolher o caminho. Então é isso, gente. Boa palestra para quem for ficar. Obrigada pela presença. E na próxima aula a gente vai ter... A gente pode falar, fazer... eu vou fazer a prece. Na próxima aula vai ser... Pode continuar esse pedacinho do João e o capítulo 2, tá? Eu vou fazer a prece. Deus Pai querido, querida irmã Joana, espíritos bondosos que nos envolvem, que nos amparam, muito obrigada pela tarde de hoje, que possam permanecer conosco durante todo este dia, com todos os seus ensinamentos e seu amor. Muito obrigada, graças a Deus.